aqui. Muito obrigada, a sala já está cheia. Vamos logo chamar Kiko Nogueira e o nosso convidado, Paulo Nogueira Batista Júnior. Sejam muito bem-vindos. Fala, professor, tudo bem? Tudo bem, Marília? Boa tarde. Boa tarde, Kiko. Boa tarde, Marília. Professor, já queria entrar nos assuntos do dia aqui, já falando do Lula, Ucrânia e Rússia e China também. Ontem, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que condena as nefastas consequências humanitárias da invasão da Ucrânia pela Rússia e exigiu a retirada das tropas de Moscou e se comprometer também com a promoção da paz na região. O Brasil, que em outras votações sobre o conflito chegou a optar pela abstenção, foi favorável à resolução. Foi o único dos membros do BRICS que votou a favor dessa resolução. O texto teve 141 votos a favor, 7 contra e 33 abstenções. Os votos contrários foram do grupo que apoia a Rússia, como Belarus, Síria e Coreia do Norte. Já os que se abstiveram são China, Índia, Irã e África do Sul, entre outros. A resolução não é vinculativa, mas tem peso político, em especial no momento em que foi votada. Hoje o Lula está nas redes sociais dizendo que é urgente que um grupo de países não envolvidos na guerra da Ucrânia assuma o papel de encaminhar negociações para o restabelecimento da paz. Ele deu uma declaração no Twitter, no dia em que esse conflito está comemorando um ano, completando um ano de duração, não comemorando. A guerra foi iniciada em fevereiro de 2022 e já deixou milhares de mortos. As contagens são difíceis ali, porque tem números que são ocultados. O Lula escreveu o seguinte: no momento em que a humanidade, com tantos desafios, precisa de paz, completa-se o ano da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É urgente que o grupo de países não envolvidos no conflito assuma a responsabilidade de encaminhar uma negociação para restabelecer a paz. Nos últimos dias, o governo brasileiro tem defendido que um grupo de nações entre no cenário para fazer essas negociações. O Lula já disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia era um erro crasso, mas que quando um não quer, dois não brigam. Nós estamos dando no DCM também essa notícia de que o Itamaraty está comemorando como gol de placa, o gol da diplomacia, o voto do Brasil na ONU. Você escreveu um belo artigo, hoje está no DCM, a respeito também um pouco desses temas. Como é que o senhor está vendo aí um ano de guerra, esse voto do Brasil e o papel do Lula aí? Parece que ele está sendo levado muito a sério por Ucrânia e Rússia também. Como é que o senhor está vendo, professor? Por favor. Olha, Kiko, eu acho muito positivo que o Lula tenha mostrado disposição, desde janeiro, na verdade, de ser um dos países, um dos líderes mediadores de uma eventual solução pacífica. Acho muito positivo. Vou te dizer que eu mesmo já antecipava que o Lula poderia ter esse papel, ou tentaria ter esse papel, quando escrevi sobre o assunto e dei entrevistas sobre o assunto, inclusive para você, ao longo dos anos de 21 e 22. Era previsível que o Lula poderia ter esse papel. Você resumiu muito bem os principais fatos. Eu só tenho uma discordância com o que você disse e também com o tweet do Lula. A guerra não começou um ano atrás. A guerra começou em 2014, quando houve aquela manobra ocidental que levou à queda de um governo, um golpe semelhante ao que foi feito contra Dilma aqui, contra um governo que era próximo da Rússia. E aí desencadeou-se uma série de acontecimentos nefastos, inclusive, fato pouco lembrado na mídia ocidental, e por extensão na mídia brasileira, a Ucrânia, ao longo de 2014 até 2021, atacou e reprimiu fortemente, inclusive com bombardeios, a população ucraniana russófona nas províncias de Luhansk e Donetsk. A guerra, portanto, já existia interna à Ucrânia contra a população russófona do leste da Ucrânia e de outras regiões da Ucrânia também, desde 2014. Então não se pode dizer que a guerra está completando um ano. A invasão da Ucrânia pela Rússia há um ano atrás foi um erro, eu acredito que sim, mas não pode se deixar de situar esse erro, essa decisão do Putin no contexto mais amplo, que envolve inclusive a política da OTAN de incorporar crescentemente países
do leste da Europa, inclusive ex-países integrantes da União Soviética, na aliança militar, entende? Por que eu acho que o voto brasileiro não pode ser celebrado com gol de placa? No meu entender, não foi um bom voto. Por quê? Porque eu li a resolução aprovada ontem, ela é muito desigual, muito hostil demais à Rússia e pede uma coisa que não é realista e nem vai acontecer, que é a retirada imediata e incondicional das tropas russas da Ucrânia. Isso não vai acontecer. Eu não digo que esse voto, a meu ver equivocado, do Brasil prejudique o esforço do Lula de contribuir para a paz. Acho que não. Mas teria sido melhor se abster, como você disse, se abstiveram todos os demais BRICS, África do Sul, Rússia, África do Sul, Índia e China, né? Além de outros países. Teria sido muito melhor que o Brasil tivesse se abstido também. Mas aí entram outras considerações, eu não estou inteiramente a par disso. No artigo que eu publiquei hoje com vocês, eu falo de uma proposta, de uma possível proposta para a paz na Ucrânia, que inclui a retirada das tropas russas do Donbass e de outras regiões invadidas desde 2021. Mas não de forma incondicional, com condições que a Ucrânia e os ocidentais cumpram. Por exemplo, não vou estender longamente o artigo sair, por exemplo, a Ucrânia tem que se comprometer a fazer aquilo que estava prometido nos acordos de Minsk de 2014 2015 e nunca foi cumprido. Entre outras coisas, a transformação da Ucrânia em uma república federativa com autonomia relativa das províncias. Você sabe que as províncias ucranianas até hoje não elegem os seus governadores, eles são indicados por Kiev. Isso não pode funcionar assim. E a língua russa, que foi perseguida desde 2014, depois do golpe que fizeram lá, na Ucrânia, ela tem que ser restabelecida como língua nacional, junto com o ucraniano e outras línguas, e não pode haver nenhuma restrição ao uso, ao ensino e à publicação de russo na Ucrânia. Isso, por exemplo, teria que ser parte do acerto, no meu entender. E a resolução apoiada pelo Brasil não contempla essas dificuldades. Mesmo assim, na prática, eu acho que teríamos que caminhar por uma solução. Eu tomo como ponto de partida desse artigo, dessa proposta que eu tentei esboçar, uma observação da Dilma Rousseff, que no ano passado deu uma entrevista para o 247, em que ela destacou o seguinte: uma guerra que não termina no campo de batalha, termina por uma solução diplomática e tem que ser construída de forma criativa para que todos os lados, ou quase todos os lados envolvidos na guerra, possam se apresentar como vitoriosos. Esse é o desafio. Esse é o desafio que não é simples, não vai acontecer a curto prazo, mas eu creio que o Lula... Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu creio que o Lula poderá contribuir para esse esforço junto com outros países, se houver, claro, interesse das partes envolvidas. Isso ainda não está claro, né? Uhum. Tem um leitor nosso falando aqui que o Lula esbravejou e no final acabou suavizando para os americanos. O Lula está nesse momento numa matéria da revista Time. Ele foi capa ano passado, todo mundo se lembra, e aqui ele é um destaque da Time. Lula do Brasil intensifica os esforços diplomáticos pela paz na Ucrânia. Uma matéria longa, uma matéria, não sei se vai sair na edição de papel da Time, mas não é coisa pequena não, e está bem aqui defendida a posição. Você concorda com essa posição de que o Lula está suavizando, a diplomacia brasileira está suavizando? E o que pode estar por trás disso aí, professor? Porque o Lula, falando, por exemplo, a Cristiana Rampur da CNN, ele tem uma posição muito clara, inclusive chamando a atenção o papel dos Estados Unidos na guerra do Vietnã também, ele falou. E aí, na ONU, acaba saindo essa resolução. É um jogo duplo? O que pode estar por trás aí dessa situação? O Kiko, é muito positiva essa matéria do Time, não está isolada, porque é o reconhecimento no mundo, na mídia ocidental, inclusive, que o Lula e o Brasil podem ter um papel nessa difícil solução de uma guerra que é lamentável de todos os pontos de vista, né? A ênfase que o Brasil vai dar ao longo do tempo vai depender muito de um julgamento semana a semana da situação e do balanço de forças.
Eu, de fora, acho que o voto foi um erro, deve ter sido abstenção. Mas volto a dizer, isso não significa que o Brasil não tenha se manifestado de maneira mais equilibrada e continue se manifestando de maneira mais equilibrada do que essa resolução da ONU. Porque nós temos que reconhecer, e eu acho que o Lula vai acabar reconhecendo isso mais claramente, já reconhece, de certa maneira, que a Rússia tem preocupações legítimas com a sua própria segurança. Claro. E essas preocupações têm que ser reconhecidas, entende? Se não forem reconhecidas, a guerra não acaba. Se o Ocidente quiser impor uma derrota acachapante à Rússia, boa sorte. A guerra vai durar muito e vai custar muitas vidas, entende? É uma situação semelhante aqui com a da Primeira Guerra Mundial. Eu vi isso ontem, eu vi essa matéria ontem. Você concorda com essa análise que parece a Primeira Guerra Mundial? Não coloquei no artigo que vocês publicaram ou vão publicar hoje. Na verdade, a comparação é a seguinte: na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava avançada dentro do território da França, não é? Durante anos havia um impasse, né? E o que os aliados conseguiram? Conseguiram, por uma série de circunstâncias, que a Alemanha capitulasse, mesmo tendo tropas extensamente espalhadas no norte da França, né? Será que os aliados do Ocidente hoje vão imaginar que vão impor uma coisa semelhante à Rússia? Não há sinais disso. No meu entender, a Rússia está resistindo muito bem às sanções pesadíssimas que foram aplicadas pelo Ocidente. O professor travou, né? O professor deu uma travadinha, se eu puder voltar um pouquinho, por favor. Eu estou dizendo, a Rússia não é qualquer país. Não pensem os ocidentais que vão impor à Rússia uma solução tipo aquela que foi imposta à Alemanha em 1918. A Alemanha capitulou incondicionalmente e pagou preço elevado por isso, né? A Rússia não vai capitular. Até onde eu posso ver, a guerra vai se estender. Se os ocidentais quiserem impor uma derrota à Rússia, uma mudança de regime, vai custar muito à Ucrânia principalmente. Como disse alguém aí, eles vão lutar, os americanos e europeus, sobretudo os americanos, vão lutar até o último ucraniano. Isso aí. Entende? E isso é lamentável. Tem que haver um acesso de racionalidade, tanto do lado ocidental como do lado da Rússia, para chegar a um meio termo que possa ser apresentado por todos os lados, como uma vitória. Eu tentei modestamente esboçar isso nesse artigo que saiu hoje, né? Muito bom. Sara Vivaco já está conosco aí. A Sara está na Islândia, em algum lugar, né? Homiciada. E, Sara, nós estamos aqui com o professor Paulo Nogueira Batista Júnior. Tudo bem, minha cara? Pode falar o que você quiser no debate e perguntar para o professor, por favor. Tudo bem. Professor Paulo, um prazer ter aqui. Eu estou no DC, mas nunca tinha tido a oportunidade. Estou chegando aqui na conversa agora, estou um pouco atrasada, não sei se essa pergunta já foi feita, mas eu queria que você comentasse o voto do Brasil na resolução da ONU. Comentamos. Vocês já comentaram, tá? Sim, porque difere dos demais BRICS, né? Mas é uma posição coerente do Lula com a que ele tomou antes, de que ele não vai dar arma para a Ucrânia. Mas muito interessante isso que o professor falou, que é, inclusive, também a postura de alguns militares do Pentágono, esses que realmente vão para embaixo da guerra, que não simplesmente vendem armas, né? Que eles falaram o seguinte: existem duas opções aqui, teóricas. Uma é da Rússia tomar a Ucrânia inteira, isso não vai acontecer. Outra é da Rússia tomar tudo que a Ucrânia pegar de volta tudo que a Rússia já tomou, isso também não vai acontecer. Ou seja, o conflito não vai acabar porque alguém ganhou a guerra. De verdade, não vai acabar porque alguém ganhou a guerra, não. Vai ter que ser isso que o professor falou, de ter uma coisa que você saia com a sua reputação ilesa e algum acordo, né? Eu queria saber do professor, você acha que é o Lula que está puxando essa moderação, essa outra carta que saiu da China, falando, inclusive, né, da soberania de cada povo? Eu queria saber se você acha que é o Lula, se isso é um efeito Lula, porque o Lula é um líder internacional, ou se é já outros fatores. Como que você lê esse movimento que antes não existia? Sara, primeiro é importante reconhecer um ponto que é meio obscuro na resolução de ontem da ONU.
Não se pode imaginar, no meu entender, que a Crimeia volta para a Ucrânia. A Crimeia é esmagadoramente russa, russófona. Quando ela foi incorporada à Rússia em 2014, houve um plebiscito referendo em que mais de 93% da população da Crimeia votou pela incorporação à Rússia. O que pode acontecer, no meu modo de ver, é a retirada das tropas russas do Donbass e de outras regiões que eles invadiram desde 2021. Mas não incondicional, como eu expliquei no início do programa, da entrevista, né? O efeito Lula. Eu acho que existe o efeito Lula. Por quê? Porque o Lula é um líder de proporções mundiais, quer se reconheça ou não isso no Brasil. Eu digo isso no artigo que vai sair hoje, ou que saiu hoje. E o Brasil é um dos gigantes do mundo. Também digo isso. Mas há também, viu, Sara, um clima favorável a que se apresentem soluções de paz. Eu não digo que isso vai acontecer no curto prazo, mas a China estaria disposta hoje, não li ainda, se é que já saiu, a fazer uma proposta de paz, né? Hoje, sexta-feira. A China está interessada na paz também. Outros países também estão interessados. Acho que todo mundo está interessado na paz, porque essa guerra tem repercussões adversas para o mundo inteiro, sobretudo para a Ucrânia, mas para o mundo inteiro, né? Então, o efeito Lula é uma realidade e eu vou te dizer uma coisa, o Brasil é dominado ainda, sobretudo as camadas dirigentes, por um grande complexo de vira-lata, para usar a famosa expressão do Nelson Rodrigues, né? E há uma dificuldade de perceber o potencial de atuação internacional do Brasil e o potencial da atuação internacional do Lula especificamente, que já foi isso quando foi presidente, a primeira e segunda vez. Eu estava em Washington na época e testemunhei o efeito do Lula sobre o Brasil e do Brasil sobre o mundo na época. Agora mais ainda, porque o Lula cresceu politicamente, em parte por causa da perseguição implacável que sofreu aqui no Brasil, e o Brasil continua a ser o gigante que é. E mais, há um vácuo no mundo. Há um vácuo de lideranças no mundo, gente. Total. Não quero desmerecer ninguém, mas Biden, Macron, Scholz, o nome do primeiro-ministro da Inglaterra, nem me lembro. Sunak, agora lembrei. Mudou mais vezes do que... como é que é? Acho que em 3 meses mudou. O que foi? Tanto que quando eu estava escrevendo o artigo hoje, eu tive que procurar o nome do primeiro-ministro da Inglaterra no Google. É o Rishi Sunak. Nem sabia. Então, é verdade que existem líderes importantes e fortes, respeitáveis, no Oriente. O próprio Putin, Xi Jinping, o Modi. Mas esses três, sobretudo Putin, não têm aceitação ampla internacional, por motivos vários. Enquanto que o Lula trafega em todas as áreas, entende? Então, eu conto muito, não quero sobrecarregar o nosso Lula de esperanças, mas eu conto muito com a atuação positiva do Lula nessa questão. Lembrem que o Lula, o Brasil, em 2024, vai presidir o G20. Então, pode ser que ele construa, ao longo de 23, as condições para que o Brasil lidere no âmbito do G20, como presidente de turno, a construção de uma solução para essa guerra que já se arrasta demais, né? Diga lá, Sara. Eu queria fazer outra pergunta para o professor. O Seymour Hersh, um dos maiores jornalistas investigativos do nosso tempo, saiu com esse artigo bombástico, né? É um furo, na verdade, um furo bombástico, de que a Casa Branca, junto com os suspeitos de sempre, que é a Victoria Nuland, né, que é o Jake Sullivan, que é o Anthony Blinken, que foi os que também fizeram a Revolução Colorida na Ucrânia, tinham esse plano de acabar com o Nord Stream, né? Inclusive, ele fala de uma fala do Biden que ele fala assim, eu estou dando a garantia para vocês que o Nord Stream 2 não vai acontecer. E, de fato, de que os Estados Unidos teriam, então, explodido ali perto da Dinamarca, inviabilizando o Nord Stream e falando que tinha sido a Rússia. Isso com a ajuda dos noruegueses, que vão tirar um grande lucro pelo fato do Nord Stream 2 não estar operando. Existem também vários especialistas que dizem que a guerra da Ucrânia tem mais a ver com a Alemanha do que não apenas com a expansão da OTAN, mas também com a Alemanha. O medo de que a Alemanha tivesse aí acesso livre ao gás natural da Rússia. E o que eu acho difícil de entender nessa situação é a posição do Olaf Scholz.
porque ele vem ao Brasil pedir munição, ele vem para o Triângulo da América Latina atrás de lítio, e a postura dele é beligerante. Ele fala que a Rússia tem que capitular, que a Rússia tem que devolver tudo, ou seja, uma coisa que também é muito diferente da realidade militar que existe e de qualquer vontade de terminar com a guerra. Eu vi o discurso do Scholz aqui no Brasil como podia ser um discurso de qualquer representante da OTAN, como podia ser também de um Pentágono, de um porta-voz do Pentágono. Queria entender como se explica alguém que os pais eram ali trabalhadores, que se autodefine como um socialista juvenil, que vem, tudo bem, SPD não é realmente um socialista nem revolucionário na Alemanha, mas como que uma pessoa que tem uma colisão com os verdes, você tem aquela Annalena Baerbock declarando a guerra à Rússia em pleno parlamento, que ela nem tem mandato para fazer isso, ele deixa ela continuar no trabalho, bem que ele tem uma opção de poder com a coalizão, mas como explicar essa postura do Olaf Scholz? Eu acho ela completamente difícil de entender, porque ele dá o tiro no pé. Olha, o Scholz está viajando completamente. Não existe isso que ele está propondo. A Alemanha está numa posição, no meu entender, não é só o Scholz, a Alemanha está numa posição vergonhosa nessa crise. Ela e o resto da Europa estão lutando a guerra econômica contra a Rússia por procuração dos Estados Unidos. Essa destruição do gasoduto Nord Stream foi uma vergonha. Aquela alta autoridade, qual é o nome dela, do Departamento de Estado? Uma bruxa. Victoria Nuland. A Victoria Nuland, que foi uma das pessoas que articulou o golpe em 2014, veio a público, praticamente confessou que, numa entrevista que eu assisti, praticamente confessou que os Estados Unidos estavam por trás da destruição do gasoduto. Ora, isso é uma agressão não só à Rússia, como também à Alemanha. E é impressionante que a Alemanha tenha aceito de cabeça baixa isso que fizeram, entende? A Alemanha e o resto da Europa decepcionaram muito nessa crise, porque elas deixaram de ser o que poderiam ser, uma força de estabilidade, de paz, para se alinharem subordinadamente aos Estados Unidos. Isso tem a ver, no meu modo de ver, com uma questão militar. A Alemanha é um país desarmado, ocupado por tropas americanas. Nunca conseguiu reverter isso. E a Alemanha é o principal país da União Europeia. Então, infelizmente, a Europa deixou de ser aquilo que muitos brasileiros esperavam, um contrapeso à atuação, às vezes, deletéria dos Estados Unidos. Professor... Fora que isso foi um crime ecológico também, né? Você foi explodir o Nord Stream, aí imagina, acho que foi a maior liberação de metano dos últimos tempos. Mas eu posso fazer mais outra pergunta, professor, já sabe tanto tirar as minhas dúvidas aqui. Você vai perguntar mais alguma coisa? Senão eu vou perguntar aqui, tudo bem? Você tem mais algum ponto? Eu queria perguntar mais uma coisa. Sim, sobre essa questão militar da Alemanha. A Alemanha tem aquelas bases militares que ocupam cidades inteiras, Karlsruhe, Heidelberg, Ramstein, tudo ali cheio de tropa americana. E você falou que a Alemanha nunca conseguiu reverter essa situação de retirada das tropas americanas. Podia explicar um pouco essa fragilidade alemã e por que você tem, por exemplo, aqui na Islândia, não tem exército próprio, mas você tem tropas americanas aqui. Por que não é possível reverter isso? Por que é tão difícil tirar um invasor? Essa é uma longa história. Eu conheço bem a Alemanha, já morei lá, tenho assim um grande interesse na história alemã, na cultura alemã, e é preciso entender que a Alemanha, depois da Segunda Guerra, virou, para bem e para mal, um país normal, como disse o Habermas, certa vez. E país normal também num sentido ruim, um país inibido, um país dominado por um complexo de culpa e incapaz de assumir o papel que já teve no passado. O papel mais assertivo. Eles têm um papel importante econômico e financeiro dentro da União Europeia, até hegemônico, mas eles não conseguem se afirmar a nível internacional e vivem atormentados pelo complexo de culpa ligado à Segunda Guerra, ao Holocausto e tal. Então, eu vejo a Alemanha como um país muito menos interessante do que era antes da Segunda Guerra. Muito menos criativo, muito menos assertivo
do que já foi no passado, para bem e para mal, né? E então a Alemanha, eu não conto mais com a Alemanha como país que possa liderar grandes iniciativas internacionais. Porque se tivesse essa capacidade, não teria embarcado dessa maneira no movimento que aconteceu desde os anos 90 da OTAN e que está na origem dessa crise que se aguçou e começou em 2014. Né? Onde que o senhor morou lá? Eu morei lá também 13 anos. Eu morei em Bad Godesberg. Ah, eu não conheço. Qual província que é? É perto de Bonn. Ah, tá. Eu morei em Heidelberg e Berlim. Aí os alemães se juntam e se entendem, né, Kiko? Marília, você está com alguma pergunta aí? Vamos lá? Estou sim, eu tenho que mutar o Kiko, porque a gente está no mesmo ambiente, e pedir para o pessoal, vamos colaborar, todo mundo elogiando muito as falas do professor, da Sara e até do Kiko, vamos colaborar, gente, que o DCM precisa muito. Ó, a Janaína Miranda que mandou uma pergunta, professor, acham possível que a ONU promova um plebiscito oficializando e respeitando o resultado? Creio que essa seja a base de uma proposta de paz. E eu separei algumas perguntinhas aqui. O Ricardo da Silva fala, DCM, o certo seria chamar de intervenção russa e não invasão. O pessoal encana muito com como chamar a guerra, né? A Caterine Delos fala, a Rússia está apenas se defendendo da OTAN. Enfim, queria a sua opinião sobre isso, professor, e também aquela pergunta do plebiscito na ONU. Concordo que a Rússia está, em grande medida, se defendendo do expansionismo da OTAN. Não concordo que não se possa usar o termo invasão, porque sim, houve uma invasão da Ucrânia pela Rússia. Acho até que foi um erro, na minha modesta opinião, mas uma invasão que não foi gratuita. É totalmente errado, a meu ver, comparar o Putin com o Hitler, como os europeus gostam, os americanos gostam de fazer. Gente, o Hitler tinha um projeto expansionista que ele declarou no Mein Kampf, que era buscar o espaço vital no leste da Europa, notadamente na Rússia. Lebensraum, né? É o Lebensraum. Não é isso que o Putin está fazendo. Não acredito que o Putin tenha um projeto de expansão imperial. O que ele quer é fazer face a uma ameaça que eles consideram existencial à Rússia, que é um propósito que agora se aguçou de derrubar o governo e transformar a Rússia num títere do Ocidente, como foi no período Yeltsin, por exemplo. Isso não vai acontecer. Espero que não aconteça e não vai acontecer. Agora, ONU promover plebiscitos. Eu vou dar um chute aqui, porque eu não estou tão a par dos detalhes. Eu suspeito que, se fizesse um plebiscito em Donbass, um plebiscito isento, supervisionado pela ONU, ganharia a incorporação à Rússia. Por quê? Porque essa população russófona, volto a dizer, está sendo agredida, bombardeada, hostilizada desde 2014 pelo governo de Kiev e por grupos neonazistas infestados na Ucrânia e influentes no governo. Então, eu me surpreenderia muito se a população russófona, que predomina em Luhansk e Donetsk, votasse a favor de permanecer na Ucrânia. Até acho que não seria boa ideia promover esse plebiscito, porque dificultaria muito a solução nos moldes aventados, por exemplo, pela Dilma, porque aí seria uma derrota fragorosa do Ocidente. Entende? Acho que melhor seria transformar a Ucrânia numa república federativa, garantir a proteção, a autonomia e os direitos da população russófona de Donbass, e com isso voltar ao que foi prometido e nunca cumprido nos acordos de Minsk de 2014 e 2015, deixando, é claro, a Crimeia com a Rússia, né? Uhum. Paulo, tem eu li uma tudo a ver, análise né, muito Kiko? boa na imprensa americana, só um minuto, Sara, dizendo que o Putin está mais ou menos numa situação confortável na Rússia hoje. Acho que isso fica mais ou menos patente também naquele discurso dele. Por outro lado, a Ucrânia está armada, o Zelensky está aí há um ano, um comediante que vira, segundo aí, né, a mídia americana, especialmente o herói internacional, e a situação é de relativa instabilidade dos dois lados. Isso é bom ou ruim, Paulo, na sua opinião? Isso favorece ou desfavorece uma solução para o conflito? Pode favorecer,
porque os dois lados estão com dificuldade de prevalecer no campo de batalha, né? A Rússia está ocupando uma boa parte do território ucraniano, mas tem dificuldade de avançar mais. A Ucrânia está se defendendo, mas dificilmente consegue recuperar o terreno perdido. A chave, no meu entender, veja, não é uma guerra Rússia-Ucrânia, na verdade, né? É uma guerra Rússia-Ocidente, notadamente Estados Unidos, onde a Ucrânia entra de gaiato, entende? Por incompetência e irresponsabilidade das suas camadas dirigentes, desde 2014, pelo menos, entende? Então, a chave é saber, os Estados Unidos estão dispostos a contemplar uma solução que não signifique uma derrota acachapante da Rússia, uma vitória para eles em alguns pontos, mas uma vitória para a Rússia em outros? O Putin está disposto a isso? Está disposto a ceder terreno, ganhar alguns pontos para chegar a uma solução intermediária? Talvez não agora, mas com o passar do tempo, pessoas como Lula, pessoas como, sei lá, o Erdogan, a Índia, o Modi, a China com Xi Jinping e outros, a Indonésia, quem sabe, podem se reunir num grupo de amigos, como tem dito Lula, e fazer um esforço de trazer as duas partes para uma mesa de negociação verdadeira, né? E então, é difícil, viu? Sabe por quê? Porque essa é uma questão crítica para os dois lados. A Rússia vê essa guerra, esse movimento da OTAN, como uma ameaça existencial. E a OTAN, os Estados Unidos em especial, veem a situação como uma ameaça à autoridade e à hegemonia deles no mundo. Então, eles não querem perder face também. Daí eu demoro em chegar a uma solução, né? Perfeito. Tem mais duas perguntas aí, você pode falar, Mar? Chegou essa agora da Gisele Câmara. Fator militar, a grande influência dos Estados Unidos sobre os militares brasileiros não prende o Brasil aos posicionamentos da OTAN? Não acredito, Gisele. Os militares brasileiros, sim, têm sido, nas décadas recentes, muito influenciados pela visão do mundo que os americanos têm, lamentavelmente, mas o comando dessa atuação vai ser do presidente da República. E o presidente da República deu sinais claros de que entende perfeitamente qual é o posicionamento que o Brasil pode ter nessa crise. É um posicionamento de neutralidade que procura entender os dois lados do conflito, né? Paulo, você citou aí essa falta de lideranças internacionais e o tamanho que o Lula tem hoje. Nesse mundo multipolar que assomou com a guerra na Ucrânia, o Lula, você acha que se situaria aonde, assim, geopoliticamente? Mais próximo de que você citou o Putin, o Xi Jinping, o próprio Modi, entre outros, ou um papel intermediário mesmo, de um soft power, e um cara que seria neutro, entre aspas, se é que dá para dizer assim. Como é que você vê? O que ele está pensando para ele mesmo, como persona aí nesse cenário, nesse xadrez mundial, na sua opinião? O Kiko, eu não conversei com ele recentemente, mas eu imagino, estou sentindo também, pelo que ele diz, pelo posicionamento dele, que ele vai optar por uma posição de não alinhamento. Não vai se alinhar nem a Rússia, nem a OTAN, nem a China, nem os Estados Unidos. Nesses dois grandes conflitos, China e Estados Unidos, OTAN, Rússia, o Brasil tem que adotar e vai adotar, no meu modo de ver, uma posição de não alinhamento. Até deu mais uma travada aqui no professor Paulo Nogueira Batista Júnior. Agora voltou, tá, Paulo, deu uma travadinha. Se você puder voltar um pouco, por favor. Não alinhamento é a posição brasileira, né? Não sei se isso entrou. Tanto na disputa China-Estados Unidos, não alinhamento na disputa OTAN-Rússia, né? Porque China e Rússia são parceiros estratégicos nossos no âmbito dos BRICS, né? Esse processo BRICS vai ser reforçado pela atuação do Lula, acredito. E o Brasil também tem uma relação histórica positiva com a Europa e os Estados Unidos. Não vai hostilizar Estados Unidos e Europa, né? O Brasil tem que construir um caminho próprio. É um gigante. Não cabe no quintal de ninguém, como eu disse naquele livro que eu publiquei, né? Não cabe no quintal de ninguém o quê? Nós vamos atuar em cooperação com outros países da América Latina, do Caribe, da África, da Ásia,
para fazer um mundo que seja mais justo e mais equilibrado. O Brasil tem potencial para isso. É um dos pontos que eu tento abordar no artigo que sai hoje, né? Eu coloquei o link para o seu artigo aqui no chat também, para quem puder olhar, tá, como sempre, brilhante. Professor, já estamos estourando o seu tempo, você pode responder mais uma pergunta antes de sair? Como que é? Pode sim. Valeu, vai lá. Obrigada, eu vou lá então. E lembrando, Kiko, por favor, coloca de novo, que tem gente que entrou depois, coloca o link da matéria do DCM, o artigo do professor Paulo. Professor, primeira pergunta aqui, que eu acho que é simples, Paulo Antônio Hickley, quem vai pagar a reconstrução da Ucrânia? Segura aí para responder, porque a Gisele Câmara sugere, fator militar. Não, esse já foi, é o Luciano Guimarães. Será que a paz pode passar por uma missão de paz da ONU, Capacetes Azuis, liderada pelo Brasil? Então, sobre a reconstrução e sobre... Essa missão de paz, Capacetes Azuis, liderada pelo Brasil, é uma possibilidade. Talvez não só pelo Brasil, pelo grupo de países amigos, né? Eu não tinha pensado nisso, pode ser mais à frente, né? E o Paulo Arthur, né? Se eu peguei bem o nome, pergunta como vai se financiar a reconstrução da Ucrânia. Eu acho que um dos pontos da proposta de paz tem que ser o compromisso da Rússia com ajuda à reconstrução da Ucrânia. Pode parecer estranho dizer isso, mas não é que para os russos, os ucranianos são um povo irmão, uma nação do mesmo espaço cultural e histórico. E só por uma sucessão de equívocos e maquinações é que esses dois países foram levados a essa guerra lamentável, entende? Então eu diria que a Rússia, sim, é claro que a Rússia só poderá ajudar na reconstrução da Ucrânia se os ocidentais também removerem as sanções que aplicaram e descongelarem as reservas russas, que foram congeladas pelos europeus e pelos americanos, metade delas, cerca de 300 bilhões de dólares. Então, se houver disposição de todas as partes de atuar para desativar o conflito, aí sim, eu acho que a Rússia poderá ajudar e muito na reconstrução da Ucrânia. Professor, acho que é isso, né? Professor, eu queria agradecer sua presença aqui, como sempre, generosa e brilhante aqui no DCM, mais uma vez. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.